Meus amados, chegamos no 5º dia do Profetizando 2019. Amém? Ontem fizemos a inauguração oficial do painel de 2019. Está ali a letra AI, está em cima, que representa do ano 5.779, o ano, a década de 70, e a letra TET, que significa o 9, que corresponde também ao 2019. Meus amados, estamos encerrando uma década. Este é o último ano da década de 2020. Certo? Vamos entrar em 2020. Estamos encerrando do 10 para o 20. Como que a gente diz? Da segunda dezena de anos de 2000. E com certeza promete demais. Glória a Deus. Está funcionando agora o microfone? Estão ouvindo? Ok. Meus amados, ontem nós encerramos dizendo que a letra TET lembra o quê? Alguém de pé e alguém dando honra à pessoa que está de pé. Então, 2019, que corresponde ao ano 5.779, é um ano de honra ao rei. Certo? Mas a mesma letra TET lembra a serpente. Diga para o teu irmão, cuidado com a serpente. Não, vocês gostam de dizer as coisas boas, mas as ruins eu vejo que vocês não têm muita vibração. Então eu digo, cuidado com a serpente. Cuidado com a serpente. Por quê? Porque a letra TET também é um ano que nós vamos ser muito tentados pela serpente. E vocês sabem que quando a serpente tenta, é porque na verdade Deus está provando. 2019 será um ano de prova. Mas não é a prova que vocês estão esperando. A prova que vocês estão esperando já passou. Agora são provas em um nível bem mais alto. Então o mal, que é como a serpente, ele está esperando na porta para te derrubar. Então significa que 2019 é um ano de uma vigília permanente. Diga para o teu irmão, cuidado com o que você fala, com o que você pensa, com as atitudes que você toma. Cuidado. Então quer dizer, temos que ser cautelosos em 2019, porque o inimigo quer nos provar. E provar por quê? Porque como é um ano de honra ao rei, nós estamos sendo provados nesta honra ao rei. Se o rei dos reis verdadeiramente está entronizado na nossa vida, nós não temos problema com o inimigo. Sabe quem tem problema com o inimigo? Quem não tem o Senhor entronizado na sua vida. Então, como é um ano de honra, junto com a glória de Deus, sempre estará ao redor o quê? O inimigo. Nunca esqueçam disso. 5.779, que termina com 9, 2019 que termina com 9, é a manifestação completa do quê? Do Espírito Santo de Deus. Por isso que o inimigo estará furioso. Por quê? Porque de você fluirão os dons. Manifestação de dons. Então, o presente que o Senhor nos deu foi o quê? Residir em nós, morar em nós, habitar em nós. Então é a presença do Espírito Santo está em nós. E o que vai acontecer em 2019?
e 19: este Espírito que habita em mim manifestará todo o seu poder através de mim. Amém. É que a maioria dos crentes está esperando alguma coisa cair do céu. E eu digo que só teve uma coisa que caiu do céu, duas ou muitas: Satanás e 1/3 dos anjos. O resto não cai do céu, gente. O resto se manifesta através de você, porque você é o projeto de Deus para esta geração. Então, esse ano de 2019, por que é o ano dos novos começos? Porque nós vamos ter uma manifestação muito forte dos dons espirituais, do poder de Deus na nossa vida. Amém. Vocês vão ver que vocês vão fluir com uma facilidade muito grande na revelação da palavra profética, na palavra de conhecimento, na palavra de sabedoria, no dom de língua, na interpretação de línguas, no profético. Vocês vão ver que vai ser um ano de comunidade profética. Diga comigo, comunidade profética. O que é isso? Todos profetizando. Ok? Então, eu gostaria de convidá-los para abrir em 1 Coríntios capítulo 12. Esse texto sempre me agradou demais. 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Você viu? Aqui o autor de 1 Coríntios, ele vem discernindo. Primeiro ele fala dos dons, depois ele fala dos ministérios, e depois ele fala do que? Das operações. E nós temos que entender e saber dividir cada uma delas. Dom é dom, ministério é ministério e operação é operação. Nós não podemos misturar tudo como se fosse a mesma coisa. Os dons são os dons do Espírito que estão à tua disposição, e a palavra vai mais longe e diz: escolha os melhores. Mas em Deus não existem piores. Mas escolha os melhores para quê? Para desenvolver o teu ministério. Os dons são como a matéria-prima para que você faça o teu serviço, porque ministério é serviço. Então o Senhor diz assim: escolha bem os dons. Para quê? Se eu sou do louvor, que dons que eu tenho que buscar? Que dons que eu tenho que deixar fluir? Vamos lá, louvor. O profético. Primeiro de todos, o profético. Certo? Depois virá toda a linha profética. O que é? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, o próprio dom profético. Estão todos ligados nesse ministério. Agora, o ministério de intercessão, aqueles que são chamados para intercessão, precisam ter que dons aguçados? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, muito importante isto, e fé. Certo? O ministério de casais. Que dons eu preciso para o ministério de casais? Discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, principalmente palavra de sabedoria. Certo? De vez em quando você vai precisar de fé. Por sinal, todos os ministérios dependem de fé. Qual outro ministério vocês querem saber? O ministério evangelístico precisa do quê? Primeiro, o que o evangelista precisa ter? Fé. Primeiro, fé, claro, todos os ministérios, fé. Mas qual é o primeiro que o evangelista tem que ter? O que você impacta? O que você impacta através do evangelismo?
o dom de maravilhas. Então, cura, certo? Profético muito forte, porque um evangelismo profético ele se torna muito mais fácil do que um evangelismo normal. Se você vai no supermercado e Deus começa a te mostrar a vida do cara e você começa a dizer, ó, eu te vejo fazendo isso, pá, pronto, o coração se abre. Então, o que está falando esse texto? Cada dom tem que ser buscado para que nós fiquemos na excelência no ministério. E a operação, o que é a operação? É a operação do Espírito, que vai ocorrer através do que? Do teu ministério. Cada um de nós que trabalha no reino, prestar bem atenção, não é que trabalha na igreja, que trabalha no reino. Por exemplo, o Rafael, o nosso único representante direto da estirpe de Jesus, o carpinteiro. Ele é o carpinteiro. O Rafael, o carpinteiro, precisa do que na profissão dele? Dos dons, porque a profissão dele não é só o ganha-pão, é o instrumento para ele atuar no reino. Compreenderam? Então, como que é a operação? A operação do Espírito é quando você se move nos dons através do teu ministério. Há uma operação do Espírito naquele determinado local, ou naquela cidade, ou naquela geração. Então é isso que esse texto está falando. Há diversidade de operações, mas vocês podem ver que muda. Primeiro é o mesmo Espírito, porque o dom é movido pelo Espírito, porque o Espírito é poder. Depois, o ministério é movido pelo quê? Mesmo Senhor. Nós não fazemos o que queremos, fazemos o que Deus determina. E por último diz o quê? A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo. Então vocês vejam, da mesma forma que há 3 distinções no mover espiritual, dom, ministério e operação, vem também trazendo a natureza de Deus que atua em cada um deles. Primeiro o Espírito, depois o Senhor e depois Deus. Amém? E o texto continua dizendo o quê? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, não é a alguns. Diga comigo, não a alguns, mas a cada um. Então significa que não tem ninguém que esteja aqui na igreja, que esteja nos assistindo pelas redes sociais, não tem nenhum que esteja em qualquer lugar que não esteja debaixo disto daqui. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Por mais que sejamos servos inúteis, Deus não dá nada para jogar fora. Deus é econômico. Tudo que Ele nos dá é para ser útil. Não pense que você tem cabelo à toa e você é careca à toa. Cada coisa tem um motivo de Deus. Não pense que você tem olhos azuis, olhos verdes, olhos castanhos, olhos pretos. Não pense que isso é à toa. Tudo tem um propósito de Deus, porque tudo faz parte do grande projeto que Deus tem na tua vida. Amém? Porque a um é dado o quê? A palavra de sabedoria. A outro, o mesmo Espírito dá a palavra de ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outros, a operação de maravilhas. E a outros, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outra, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas,
repartindo particularmente a cada um como quer. Meus amados, nós tivemos agora em Israel e tivemos no cenáculo. O que aconteceu no cenáculo? Hoje, quando você quer um texto, você põe um comando assim: duplicar. Se você quer uma cópia, duplicar. O que aconteceu naquele dia no cenáculo? Deus apertou a tecla duplicar. Duplicar o quê? Jesus. Era o único homem que habitava na terra que o Espírito Santo estava nele, habitava nele, que ele era o templo do Espírito Santo. E exatamente 50 dias após a Páscoa, está a igreja reunida naquela sala, e naquele lugar o Senhor aperta a tecla o quê? Duplicar. Se façam a minha imagem, sejam cheios do meu poder. Eu habito neles, eu estou neles, porque eles são meus. Foi exatamente isso que aconteceu. E por que eu estou falando isso? Porque 2019 será um ano de grande manifestação do Espírito. Eu não sei se vocês viram no grupo, eu mandei na Koinonia. Ontem cheguei em casa e uma pastora lá do Rio de Janeiro me manda uma fotografia. Ela, um bebê, outra mulher e um bebê. E ela me disse assim: apóstolo, há 2 anos atrás o senhor orou e profetizou, e hoje é real. Há 25 dias eu estou com ele no colo. Esta mulher estava casada há 16 anos, era estéril, e olha o que aconteceu. Eu orei com ela, liberando a madre, e ela ficou grávida. 4 meses depois ela perde a criança. A gente não compreende algumas coisas que Deus faz. Falhou a oração? Falhou a oração? Meu Deus, o que aconteceu? Eu me lembro que quando ela falou que teve um aborto espontâneo, eu fiquei triste, porque ela nunca tinha engravidado, e agora ela conseguiu engravidar, e agora a criança já estava em 4 meses. Me parece que era 4 meses. E daí ela me dá a notícia: perdi. A gente fica triste. Imagina o que passou na cabeça desta mulher. É isso que você tem que entender. O ano 2019 é o ano que nós vamos chegar nos aflitos, nos angustiados, nos desesperançados. Eles não querem palavras, eles querem manifestação de poder. O que aconteceu? Ontem ela me disse: 25 dias nasceu. Quer dizer, o dom exercitado que Deus me deu foi operado por Ele, o quê? As maravilhas de transformar amado de estéril para trazer uma criança. Eu fiquei alegre? Não fiquei. Toda a honra e toda a glória é de Deus, mas a alegria será tua. Por quê? Porque quando você manifesta os dons de Deus através de você, quem fica alegre é você. Porque você passa a não ser mais um servo inútil, porque agora você é útil. Então eu quero que nessa noite você faça um propósito com Deus. Eu quero ser útil no reino.
Eu não quero ser um crente de banco. Eu não quero ser um crente que só vai no culto. Eu quero ser um crente que mudo a história desta nação, a história de pessoas. Muitas pessoas passarão por você. Eu quero te falar, você consegue influenciar no mínimo 10 mil pessoas, porque tudo que você transmite a alguém, aquela pessoa transmite a tantas outras, que nós alcançamos 10 mil pessoas. Então você veja o potencial que Deus está te entregando os dons espirituais. Diga comigo, dons espirituais não foram feitos para ficarem guardados, foram feitos para ser manifestos. 2019 é ano de manifestação de dons espirituais. Amém? Também será um ano muito importante, porque se há uma manifestação do Espírito, há uma manifestação dos frutos do Espírito. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é, primeiro de todos, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gente, não adianta. A marca de Cristo em nós está nessas duas palavras. Nós abrimos mão das nossas paixões e das nossas concupiscências. Se ainda estamos nas nossas paixões e nas nossas concupiscências, ainda não somos de Cristo. Vocês podiam dizer assim, mas apóstolo, o senhor está sendo muito fatalista. Não, a Bíblia diz sim, sim, não, não. Não existe o intermediário. Ou eu sou, ou eu não sou. Eu posso me enganar, eu posso viver uma ilusão, mas na realidade eu não sou. Por isso que eu tenho que viver na verdade. E a verdade é bem clara. Se eu não sei abrir mão das minhas paixões, das minhas concupiscências, é porque ainda não conheci, não tive uma experiência pessoal com o Rei, o Senhor, com Deus. Amém? Eu quero dar boas-vindas a vocês ao ano de 2019. Bem-vindos é o que Deus está nos dizendo nesta vida, no ano dos novos começos. Amém? É também um ano para a visão da igreja nascer, ressurgir. Gente, eu estava explicando no Congresso Amar em São Paulo esse ano, aonde você vai, todos os pastores, as igrejas estão assim, meu Deus, parece uma secura espiritual. E eu explicava lá, gente, vocês já viram o tsunami? Antes do tsunami existe uma seca, toda a água recua, toda a água recua. E depois esta água que recua vem como uma grande onda. 2019 é o princípio das grandes ondas. É para isso que Deus está te convidando. Entre neste ano sabendo que é o renascimento da igreja. Haverá uma visão transmitida para esta igreja temporal. Nós temos que saber que temos que estar ligados, porque em 2019 nós seremos chamados a um novo mover e temos que estar preparados para isso.
das coisas que vai acontecer é que Deus vai começar a nos dar o quê? Visão. Amém. Visão. Visão para quê? Para um grande derramamento do Espírito mundial. Gente, nós não podemos mais pensar única e exclusivamente na koinonia. Você tem que ter uma visão ampliada. E esta visão tem que sair dessas quatro paredes. Deus quer que você seja o portador do poder do Espírito para um grande avivamento. Se nós nos fecharmos em uma igreja de culto, em uma igreja local, nós não alcançaremos esta cidade e não alcançaremos esta nação. Então, o que você tem que pedir para o Senhor agora? Me dê uma visão, me mostre o que você quer que eu, como igreja, atue no ano de 2019. Por que como igreja? Porque você é a igreja. A koinonia é só uma organização, é uma instituição, e que nós vamos passar. Ninguém de nós vai ficar para sempre aqui, sabia? Muitos de nós vão morrer e ser até velado aqui na igreja, mas vamos passando as gerações. Ué, é uma realidade. Ou vocês acham que vão ficar para semente? Não. A igreja, ela não nasce para ser de uma geração. A igreja, ela vai passando de geração em geração. A igreja que nasceu em Jerusalém, hoje está em nós aqui. E já fazem 2000 anos. E eu pergunto para você, quantas pessoas já pregaram o evangelho, quantas pessoas já fizeram de tudo, já morreram, e nós hoje estamos substituindo eles. Então o que nós precisamos nesta geração, nesse tempo, e principalmente nos novos começos, é ter uma visão daquilo que Deus quer que eu faça. A gente é muito impulsionado pelo que os outros mandam fazer, mas você tem que buscar a Deus e dizer: Senhor, o que você quer que eu faça? Vocês sabem que eu fiquei muito alegre com o Pai Júnior e com a Luana, que estão com o Life. Começaram algo novo, não ficaram esperando. Eu, quando era crente novo, eu não ficava esperando meu pastor determinar jejum, subir monte, fazer isso, fazer aquilo, pregar o evangelho. Eu nunca precisei de pastor me empurrando. 2019 é um ano que Deus te dá as visões para você executar. Eu acho gozado crente que chega: pastor, eu tive a visão, como nós vamos fazer? Como nós vamos fazer? Não, se você teve a visão, põe para frente a visão. Ah, porque Deus falou comigo. Falou com você, vai em frente. É um tempo de grande colheita, de grande multiplicação, de grande manifestação de poder. Mas isto não vai acontecer se você ficar estaqueado. Você sabe o que é uma coisa estaqueada? Enterrada, que não consegue se mexer. Não. Deus te deu um espírito, Deus te deu poder, Deus te deu discernimento de espírito, Deus te deu os dons de frutos. 2019 é ano de frutos. Amém? Amém. Deus diz que em 2019 é a hora de um novo movimento. Lembra o seguinte: o mover de Deus é dele, mas temos que estar preparados para este mover.
porque o mover vem em ondas. Na década de 90 nós tivemos um grande mover de Deus no Brasil. Eu, a Marili e todos vocês somos resultado deste mover. Só que agora Deus está anunciando que começa um novo mover. Por quê? Porque entraremos em uma outra década, na década de 20. E essa década de 20 será uma década de manifestação de Deus na face da terra, não só no Brasil, mas na face da terra. Gente, eu hoje fiquei emocionado com a alegria da minha apóstola. Ela está tão alegre que parece pinto no lixo, por causa da reunião do primeiro-ministro de Israel com o futuro presidente Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o pai dela, quando veio para o Brasil, já orava por Israel, para aparecer Israel, porque não existia Israel ainda. E agora ela foi dezenas de vezes a Brasília, se reunir com o embaixador de Israel, se reunir com o chanceler brasileiro, para unir novamente o Brasil, porque o outro governo tinha desfeito todas as alianças com Israel. E nas palavras dela, que eu também passei para vocês, acho que no grupo, a alegria que ela estava. E daí o Adriano põe um comentário e diz assim: parece que estamos sonhando. E é verdade, parece que estamos sonhando. Vocês acham que Deus está fazendo isso por quê? Vocês acham que o primeiro-ministro de Israel chegou ontem no Brasil e disse: olha, Israel é a terra da promessa, mas Brasil é a terra... Não, Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa. Gente, a maior autoridade da terra prometida declara que nós somos a terra da promessa. Glória a Deus. Toda a nossa ligação com Israel, toda a colonização do Brasil veio através de Israel. E a Bíblia diz: aquele que te abençoar será abençoado. Significa que estamos iniciando uma década em outro nível de unção, de poder e de Deus. Por isso que você não pode ler os dons e dizer: ai, os dons espirituais. Não, os dons têm que estar na tua carne, tem que estar no teu sangue, tem que estar no teu espírito, tem que estar na tua mente, tem que estar na tua cabeça, tem que estar na ponta do dedo. Tem que estar em todos os lugares de você, porque os dons espirituais não é uma teoria, não é uma filosofia, não é uma matéria de estudo. Os dons espirituais é a manifestação do poder de Deus através de você. E se você se manifestar, Deus se manifesta. Gente, como foi alegre a gente indo para o aeroporto e o nosso guia de Israel, o Saulo, dizer assim: gente, eu já estou fazendo exame há 3 dias da açúcar no sangue e nunca aconteceu o que está acontecendo. 110 todos os exames. E hoje eu fui fazer o exame de vista, que é um exame lá que ele faz. Primeiro, todas as vezes que eu fiz era uma dor insuportável, eu não podia nem depois enxergar direito. E hoje eu estou bem, estou aqui com você, não estou sentindo nada. Um judeu falando que foi curado nas águas de Jericó, naquele ato profético que nós fazemos em Jericó. A esposa do coronel, do Yuri, dizer: apóstolo, eu vim para Israel tomando remédio, dores insuportáveis no ventre. Quando eu fiz o ato profético, foi declarada a cura, não senti absolutamente mais nada e deixei de tomar remédio. Gente, isso não é para mim, isso está na vida de todos. Vocês só têm que o quê? Criar oportunidades
para os dons se manifestarem. Amém? Amém. Eu queria que você fechasse teus olhos agora. Vocês deixem essa criança livre, tá? Tá bom? Virgínia e Henrique, deixa ele livre, deixa tranquilo, né? Deixa ele na boa, tá? Feche seus olhos. O altar é o lugar das crianças, gente. Pode deixar eles lá. Só vigia para ele não se machucar, mas não tirem eles dali. Então, mas é isso que ele quer dizer. Fecha os olhos. A igreja, os adultos, parece que nunca foram criança na vida. Deixa ele cantar. Deixa ele aí. Se ele pegou o microfone, tá aí. Feche teus olhos. Peça para o Senhor te ativar nos dons espirituais. Na terra como no céu, toma teu lugar na terra como no céu. Na terra como no céu, toma teu lugar na terra como no céu. Na terra como no céu, toma teu lugar na terra como no céu. Meus amados, se você realmente quer do teu fundo do coração que esse ano seja algo totalmente diferente na tua vida, com o mover do Espírito como você nunca viu antes, então agora chegou a hora de você materializar isso, trazendo para o altar a tua semente. Saia do teu lugar agora e traga a semente que materializa a ativação do teu ministério, dos teus dons, do mover de Deus sobre a tua vida. Venha, venha o teu reino, venha o teu governo, tua aventura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua aventura que vem do céu. Convidamos, te desejamos, vem agora como teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem agora como teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem agora como teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem Senhor e Pai, nós te entregamos essas sementes, porque cremos no teu mover, cremos nos teus dons, cremos no ministério que você entregou para cada um de nós, cremos no teu mover. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, receba, Senhor, cada um desses dízimos e ofertas, e que venha, Senhor, agora a liberação de tudo aquilo que nós, por crermos, semeamos. Em nome